Nesse vídeo, eu tenho a missão de te explicar, da maneira mais rápida que eu conseguir, o que é uma doula, quais são as oportunidades que essa profissão oferece e como saber se ser doula é para você. Afinal, o que é uma doula? A doula é a profissional que oferece suporte contínuo no apoio físico, emocional e informativo para as gestantes e seus familiares durante a gestação, parto e pós-parto. Na gestação, a doula caminha junto, ajudando a atravessar medos, aumentando a confiança para o parto e pós-parto por meio das aulas e encontros de educação perinatal, que é uma ferramenta importante da educação popular em saúde, preparando tanto a gestante como sua rede de apoio para essa jornada, trazendo sempre as evidências científicas mais atuais sobre cada dúvida e auxiliando na construção do plano de parto. Já no parto, a doula traz técnicas de alívio da dor, com respiração, massagens, posições. A doula é profissional daquele cenário que está ali única e exclusivamente com atenção total à parturiente e suas necessidades mais íntimas, encorajando-a e, acima de tudo, garantindo que ela não se sinta sozinha, e sim acolhida em um dos momentos mais vulneráveis, desafiador e importante da sua vida. A doula é a profissional que tem o conhecimento certo, unindo o que é de mais ancestral com o que é de mais atual, para que a experiência do parto e nascimento se torne um momento positivo e transformador, e não com traumas e marcado por violências, impactando não só a mulher que pariu, mas também ao bebê. Pois as evidências mostram que um bebê que nasce em um parto com doula, nasce com mais saúde. Você deve conhecer alguém, talvez sua mãe, sua avó, sua tia, uma ou mais amigas, que contam suas experiências de parto como algo difícil, sofrido e que talvez não gostariam de reviver. E essa ideia de que o parto dói e é um sofrimento está tão bem construída na nossa cultura que parece que só temos dois caminhos. Ou uma cesariana agendada, visto que somos o segundo país que mais faz cesariana do mundo, ou um parto super traumático. Talvez você nunca chegou a questionar ou se perguntar se isso deveria ser assim, mas te digo que não. Não precisa e não deveria ser assim. Pelo contrário, mulheres munidas de informação de qualidade, apoiadas emocionalmente e fisicamente durante o parto, relatam histórias bem diferentes e se lembram do parto como um momento de intensa transformação. De dor sim, mas não associada ao sofrimento. É cientificamente comprovado que a presença da doula no parto reduz intervenções desnecessárias e além de reduzir violências obstétricas, reduz cesariana sem indicação e, principalmente, ter uma doula no parto pode auxiliar na redução da mortalidade materna e neonatal. Então, não é coincidência que a satisfação das mulheres com a experiência do parto aumenta com a presença de uma doula. Mas os benefícios não acabam no parto. A presença da doula gera também um melhor vínculo entre mãe e seu bebê, um maior sucesso da amamentação e até a redução da depressão pós-parto. E sabe o que é mais incrível? A doula não só transforma a vida das famílias que acompanha, como também encontra nesse chamado uma forma de transformar a sua própria vida. Hoje, a profissão de doula está em crescimento constante e há diversas oportunidades de atuação. Eu vou trazer aqui para você alguns dados que comprovam isso. Essa matéria aqui, por exemplo, é de abril de 2025. Essa outra aqui é de junho de 2025. E essa mais recente, de agosto. Cada vez mais mulheres buscam um parto humanizado, respeitoso e com respaldo científico. Isso acontece dentro de um cenário obstétrico que ainda está aprendendo a caminhar nesse sentido. É justamente por isso que a presença da doula tem se tornado cada vez mais valorizada e reconhecida. Além disso, a doulagem oferece algo que poucas profissões trazem: liberdade na agenda, flexibilidade para estar presente na vida da sua família e a chance real de fazer a diferença no mundo, e sendo bem remunerada por isso. Como doula, você também pode levar projetos de educação perinatal para sua cidade, fazer palestras, atuar na política em prol das mulheres e da humanização do parto, oferecer experiências de grande conexão, como chá de bênçãos e por aí vai. Ou seja, ao mesmo tempo em que você ajuda outras mulheres em um dos momentos mais marcantes da vida delas, você também constrói uma carreira sólida, alinhada com seus valores e com a vida que você deseja viver. Ah, Laís, mas será que ser doula é pra mim? Se você encaixa em um dos grupos que eu vou falar aqui, então, com certeza, ser doula é pra você.
Se você conhece ou tem afinidade com gestantes e quer promover a humanização do parto, se você está insatisfeita na sua profissão atual e quer uma atuação que seja mais flexível, se você se tornou mãe recentemente e não se vê mais trabalhando fora de casa com uma rotina de CLT e quer um trabalho que te dê mais tempo para seus filhos, se você é profissional da saúde e quer aprofundar seu olhar para esse momento da vida das mulheres que você atende, essa profissão é para você. E tem requisito mínimo? Tem sim. Você precisa ser maior de 18 anos e ter concluído o ensino médio. E nessa altura você deve estar se perguntando, será que eu posso confiar nesse curso? Será que eu posso confiar em você, Laís? E eu sempre digo que o melhor jeito, a melhor prova é você perguntar para as ex-alunas. E por isso eu vou deixar aqui alguns vídeos de ex-alunas que ao longo desses 5 anos fizeram o curso e transformaram as suas vidas. Vou deixar as redes sociais dela também. Vai lá, manda uma perguntinha para elas. Esse curso que você fez vale a pena mesmo? E não esqueça de abrir o coração e seus ouvidos para ouvir o que elas têm a dizer. Eu não me via naquela profissão ali, né? Era só mesmo para ganhar o dinheiro ali, pronto, acabou. Meu nome é Daiane, me formei doula em 2020, na primeira turma do INEPS. Eu sou formada em Direito, me formei em 2014, mas não exerci. E antes de eu fazer o curso, né, de doula, eu trabalhava no call center. Depois eu fui para uma central de vendas, eu tinha 6 anos nessa empresa. E com a pandemia veio esse desejo, né, mais aflorado, vamos dizer assim. Na verdade, eu já tinha isso aqui, tanto que o primeiro parto que eu acompanhei tem 17 anos. E sempre quando familiares, amigos próximos, né, estavam grávidas, me chamavam para acompanhar parto, ser acompanhante. Pedi demissão em 2020 e eu falei assim, agora eu acho que vai. Eu preciso correr atrás de um curso de doula. E o INEPS apareceu também para mim como a primeira turma e uma divulgação muito legal. Eu falei, é o INEPS que eu vou fazer, né, para ter esse contato. Inicialmente eu vou dizer para vocês que eu fiquei com o pezinho atrás por ser online. Falei, não, eu vou fazer. E assim, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, de verdade. O conteúdo programático era muito completo. Tempo de curso, me apaixonei assim de imediato, né, porque era um tempo longo de curso. Então, foi uma coisa muito boa também que eu vi. Vi que tinha muitos profissionais também da área aqui, fora obstetras, fisioterapeutas, muita gente no curso, e falei, vou fazer. Era aquilo que eu queria para a vida. E por que que eu não fiz antes, entendeu? Eu fiquei assim, meu Deus, me cobrando tanto. Eu falei, eu tinha que ter feito o curso de doula antes. Meu marido até fala comigo, eu não sei como que você acorda de madrugada para acompanhar parto com esse ânimo que você acorda. Coisa que eu nunca tive, que tem 5 anos já de formação. E eu, assim, cada dia amo mais o que eu faço. Eu acho que mudou tudo, assim. Mudou a forma de ver as pessoas, mudou a forma de ter mais paciência, porque tudo é um processo. Então, assim, a gente começa a olhar para dentro da gente também e ver que quando a gente começa a estudar um pouco sobre anatomia, fisiologia, a gente precisa nos cuidar também, né? Cuidar do próximo. Então, muda a nossa visão, assim. Foi uma chavinha que virou, sabe? Tanto na vida profissional quanto pessoal, depois que eu fiz o curso mesmo. Parto do meu filho, que não foi parto, né, foi uma cesárea sem necessidade que eu fui, aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Então eu acho que a primeira vez que eu acompanhei um parto vaginal pós-cesárea, parece que foi comigo, sabe? Em que a mulher foi total protagonista do momento dela, né? E eu falei assim, nossa, é isso. Sabe, é isso que eu quero para a vida, estimular mulheres, empoderar elas, dizer o que é direito delas e elas baterem o pé e falar, eu que mando aqui no processo. Eu acho que o reconhecimento das famílias que eu acompanho não tem maior vitória. A verdade é essa. Eu nunca recebi um elogio assim tão do coração, vamos dizer assim, de um líder, por exemplo, um coordenador, um gerente, da mesma forma que eu recebo das minhas clientes. Então, eu falo que tem coisas que não se paga. A verdade é essa. Isso que me impulsiona mais e mais e mais. Ter me formado como doula foi me achar, entender o que realmente eu gostava e o que eu queria fazer o resto da vida. Eu sou Yasmin, eu me formei na turma 8 do curso do INEPS. Antes de eu me formar no curso do INEPS, eu estava muito confusa do que eu ia fazer, porque eu sempre soube que eu gostava muito dessa área de gestação, maternidade. Só que eu não queria uma coisa técnica, eu queria uma coisa mais próxima, que englobasse realmente todas as partes
E por eu morar no interior, eu achei que ser doula ia ser uma coisa muito distante da minha realidade, porque aqui nunca vi ninguém que trabalhasse nessa área, então eu estava muito perdida no que fazer. Eu tinha feito inscrição para a faculdade, para licenciatura em artes visuais, mas não era uma coisa que eu queria viver disso. Só que dentro das minhas possibilidades aqui de faculdade, era o que tinha mais próximo, né? Mas não fechou turma, e daí, em cima da hora, eu fiquei, nossa, desesperada, o que eu vou fazer? Conversando com a minha terapeuta, ela falou assim, Yasmin, vê o que precisa para ser doula. Eu pesquisei bastante sobre o que precisava para ser doula, qual era a carga horária necessária, se era curso técnico, o que era. E daí, depois que eu entendi esse caminho, eu pesquisei os cursos disponíveis à distância. E quando eu achei o do INEPS, eu senti muita segurança justamente porque tinha tudo que eu estava procurando, né? Tinha depoimentos, tinha grade certinha sobre os professores. Então, foi o que me deu mais segurança. Aí eu me encontrei, né? Porque era aquilo, eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida, o que eu ia fazer, que realmente fizesse sentido para mim. Eu, como doula, parece que, nossa, foi um achado. Eu acho que poucas pessoas têm essa sorte de encontrar algo que você realmente goste, que você realmente ame e que te dê retorno, né? Porque muitas vezes não vai ter os dois. No começo ali foi uma coisa de conciliar, né, as aulas com a minha vida, porque eu também estava trabalhando na época, então eu dedicava ali horas para eu poder assistir as aulas, estudar sobre aquilo. Daí, durante a formação ainda, eu entrei em contato com a UBS aqui da minha cidade para já começar a fazer o projeto do meu TCC. E antes de começar o projeto, eu conheci uma médica lá muito maravilhosa que me deixou acompanhar as consultas de pré-natal junto com ela. O meu projeto do TCC foi um grupo de educação perinatal dentro da UBS. Eu fui atrás das gestantes, fiz grupo, a gente fez lembrancinha. Eu já comecei a fazer as minhas aulas mesmo, né? Chamei outras pessoas também, chamei consultora de alimentação, chamei fisioterapeuta pélvica para participar. 80% das gestantes que estavam ali nesse curso, eu acompanhei no parto também. Em relação ao hospital, por não ter nenhuma doula na cidade, tanto que eu fui a primeira doula aqui na região, saiu até no site de notícias daqui. Foi um processo até que eu me estabilizasse mesmo no hospital. Eu acho que é muito, muito, muito gratificante e isso sempre foi o mais importante, sabe? Fazer algo que realmente tenha um significado e que faça diferença na vida de outras pessoas. E daí, quando eu entendi isso, eu sabia que aqui ia ser muito difícil eu crescer da forma que eu queria, sabe? Tipo, realmente fazer com que isso fosse o meu principal trabalho e foi para Curitiba para eu poder realmente expandir isso e viver como doula. Então, ter me formado como doula foi me achar, entender o que realmente eu gostava e o que eu queria fazer o resto da vida. A doulagem ela mudou o caminho da minha vida, assim, muitas coisas pra frente eu só consigo porque eu sou doula. Eu me chamo Elisa, eu sou aqui de Aracruz. Eu formei pelo INEPS já tem 5 anos. E a minha vida antes da formação, eu tinha acabado uma faculdade, né? Eu fiz Direito, eu formei em 2019. No meio do negócio, eu falei, o que eu tô fazendo aqui, gente? Nada a ver, mas vamos terminar. Aí todo mundo já sabia que eu queria ser doula. Aí o pessoal até ria, falava, meu Deus, mulher, podendo sonhar com ser policial, ser delegado, juiz, você quer ser doula? O que é isso? Ninguém sabe o que é isso. Mas aí acabou que eu já sabia que eu queria ser doula. Aí depois, como eu conheci o INEP, eu consegui fazer o curso. Me deu esperança, assim, né? Falei, agora vai. Uma das coisas que me ajudou muito foi porque eu sempre tive essa veia meio blogueira, né? Eu sempre gostei muito de compartilhar as coisas na rede social, tudo eu compartilhei. Então, quando eu comecei a fazer o curso, já comecei a falar do curso. Eu fiquei muito mais conhecida do que eu imaginava. Na minha cidade tinham poucas doulas que estavam atuando naquele momento. E as que estavam, atuavam meio que selecionado, assim. Algumas atendiam só quem já tinha atendido, outras atendiam só amigas. Acabou que, como eu tinha acabado de formar, tinha filho, tinha nada, né? Eu, diferente delas, tinha a vida de boa para poder atender 500 mulheres no mês. Elas não tinham. Então, acabou que tomou uma proporção muito maior do que eu imaginei. Meu marido, ele falou ontem até, cara, durante 4 anos eu não tinha nome. Eu era marido da doula. Então, o resultado, para mim, eu acho que foi ao ponto de eu não ter dimensão
dimensão de quantas pessoas me conheciam por conta disso. No hospital, as pessoas mandavam mensagem assim, fulana falou de você. Eu não fazia ideia que era fulana. Se eu for olhar basicamente questão das coisas materiais, por exemplo, no geral, a maioria delas eu só consegui por causa da live. Era uma renda relativamente alta, porque no começo eu não conseguia falar assim, não posso te atender. Não dava para mim, porque não tinha que indicar. Agora, sem ser o reconhecimento, porque o reconhecimento por um período é legal, mas hoje é uma coisa que a principal coisa é o reconhecimento. Mas é uma coisa que eu fico admirada. Falo, caraca, essa questão da África, por exemplo, eu fui convidada porque eu sou doula. Eu tive oportunidades até mesmo quando eu morei na Itália, e exclusivamente eram porque eu era doula, de pessoas me procurarem, de lá mesmo. A doulagem, ela mudou o caminho da minha vida, assim, muitas coisas pra frente eu só consigo porque eu sou doula. Muda a visão da gente de tudo, acho. Acho que você não é a mesma pessoa, não, depois de fazer um curso de doula. Mudou a nossa vida financeira, mas mudou a nossa vida como casal também mudou, porque a gente tem uma perspectiva em relação a filhos, uma ideia sobre filhos. E muda a gente como pessoa, fica uma pessoa mais sensível, assim, às outras, sabe? A gente mesmo, né, também. Antes eu era uma pessoa que não conseguia parar pra nada. Eu tô sempre trabalhando assim, a qualquer hora. Hoje já consigo. Vou tirar uma semana de férias. Estou de férias. Então, acho que você fica mais empático, assim. Você percebe que os detalhes são a chave, né? Minha jornada começou no dia 8 de março de 2011, durante uma marcha tradicional do Dia Internacional das Mulheres, que acontece aqui em Vitória. Foi ali, no meio de uma intervenção cultural, que eu vi pela primeira vez o termo violência obstétrica. Aquela expressão me atravessou de um jeito tão forte e profundo que mudou totalmente os rumos da minha vida. Eu não sabia exatamente o que era, mas eu sabia que eu precisava entender sobre aquilo. Virei aquela mesma noite estudando sobre violência obstétrica e li tudo o que encontrei sobre o tema. E foi nessa imersão descobri a figura da doula, uma profissional que até então eu nunca tinha ouvido falar, mas que eu considerei central na prevenção e no combate à violência obstétrica. Eu confesso que fiquei obcecada por esse universo e logo me deparei com uma frustração. Não existiam cursos acessíveis. Só haviam formações presenciais em São Paulo e no Rio. E eu, na época como estudante, sem recurso, não sabia se conseguiria. Então eu fiz um compromisso silencioso comigo. Terminaria minha graduação e um dia faria essa formação. E para minha surpresa, em julho de 2014 surgiu a primeira formação de doulas no Espírito Santo e eu, ansiosa, fui uma das primeiras inscritas. Era como realizar um sonho antigo. Me formei em setembro e no mês seguinte já estava no meu primeiro parto, que acabou virando notícia de jornal como o primeiro parto com doula no SUS do Espírito Santo. A partir dali, mergulhei de vez. Ali nasceu uma doula e atendi dezenas, depois centenas de mulheres. Me envolvi com coletivos, com a luta política, com o estudo, e quanto mais eu atuava, mais ouvia das mulheres ao meu redor. Laís, você deveria criar um curso para formar doulas. Mas eu ainda não me sentia pronta, sabe? Achava que precisava de mais experiência. E repetia pra mim, na hora certa vai acontecer. E a hora certa chegou no final de 2019, quando uma amiga, também doula, me chamou para estruturarmos juntas um curso presencial numa instituição técnica aqui de Vitória. Naquele momento, com mais de 200 partos acompanhados, eu senti, agora sim eu tô pronta. Mas aí veio a pandemia, virou tudo de cabeça para baixo, o curso acabou sendo cancelado, todas as alunas foram reembolsadas. Eu achei que o sonho tinha sido adiado novamente. Só que aí, o inesperado aconteceu. As próprias alunas começaram a me ligar e me diziam: Laís, a gente precisa disso, vamos fazer online, faz online. E mesmo com medo, com receio do formato e até um certo preconceito, eu disse sim. E no dia 28 de junho de 2020, dei minha primeira aula online via Zoom. E foi ali que nasceu o INEPS, o Instituto Nacional de Educação Perinatal e Saúde. E de lá pra cá, mais de 250 doulas foram formadas através do meu método. O que começou como um chamado solitário no meio de uma marcha, hoje é uma missão coletiva. Desculpa. Hoje é uma missão coletiva que você também pode fazer parte. Bom, agora que você já entendeu como surgiu o INEPS, eu quero te mostrar o que muda da formação do INEPS para as outras formações online. Sabe qual o erro mais comum que eu vejo nos outros cursos e que eu não concordo? Aqueles cursos feitos por profissionais diversos que não atuam de fato como doula, como cursos coordenados por enfermeiras e fisioterapeutas, cursos que vêm de certificado muito rasos, que não dá segurança para a doula atuar e que a doula acaba desistindo de ser doula pouco tempo depois que se forma. Aquele curso que a doula sai sem saber como pesquisar por evidências científicas para de fato ter mais autonomia na sua atuação e dar mais segurança às suas gestantes.
Cursos que não ensinam como organizar as aulas de educação perinatal, não ensinam como captar clientes, não ensinam como agir de forma ética, não ensinam sobre o movimento da profissionalização das doulas, né? Sobre as associações regionais, estaduais, tão pouco sobre a Federação Nacional de Doulas e a forma como nós nos organizamos enquanto profissão. Cursos também que tem falta de troca entre os colegas que você não conhece, quem é da sua turma, e essa troca acelera muito a curva de aprendizado. E também cursos que têm ausência de avaliação e projeto final, e esses são importantes para consolidar o entendimento. Mas o curso do INEPS não é assim. Criamos e desenvolvemos o método Nascer Doula. Curso feito por doulas, para doulas, com doulas atuantes. O método Nascer Doula vai do panorama histórico, passando por conceitos práticos e essenciais, até chegar à doula na prática, com tira-dúvidas semanais ao vivo, atividades de fixação, avaliação final e um projeto de conclusão de curso. Aulas densas para uma compreensão profunda, evitando receitas prontas e superficiais. Ensinamos a doula a continuar estudando e se atualizando com evidências científicas para que sua atuação não seja defasada e seja mais autônoma. Proporcionamos trocas entre colegas, compartilhando e discutindo casos reais. Temos uma aula com a criadora do contrato para doulas, para maior proteção jurídica. Temos aulas de como ser apoio emocional de fato, diferenciando conselho de aconselhamento com base na escutativa. Quando você se inscreve na formação de doula e educadora perinatal do INEPS, você recebe um curso online gravado com 160 horas de conteúdo completo com o método Nascer Doula, aulas de aprofundamento, tira dúvidas ao vivo semanalmente, grupo de aluna no WhatsApp, carteirinha de estudante para você ganhar aquele desconto no cinema e ainda a sua inclusão na plataforma Encontre Sua Doula no site do INEPS, para ser encontrada por gestantes que estão procurando por você. E além do certificado reconhecido pelo MEC, ao concluir o curso, você é automaticamente incluída na nossa comunidade exclusiva de doulas formadas, para receber apoio durante toda a sua atuação de doula com outras colegas experientes. E tudo isso com dupla garantia. Os 7 dias para experimentar sem risco, coisa que a maioria dos cursos dá, e a nossa oferta exclusiva, que é uma garantia de 90 dias. Ou seja, se você fizer todo o curso, entregar as atividades, participar das aulas ao vivo, fazer o projeto de conclusão de curso e ainda assim não se sentir pronta para atuar como doula, a gente devolve 100% do seu investimento. Então, chegou a sua hora. Clica agora no botão abaixo e inicie sua formação como doula educadora perinatal do INEPS. Trabalhe fazendo a diferença, tenha mais tempo para sua família e transforme a experiência do parto das suas clientes em uma vivência positiva, segura e respeitosa. A transformação que você deseja já está disponível e só falta o seu primeiro passo. Vem, a gente se vê lá dentro.